Olá, Ahm, eu estou a gravar esse vídeo que é para fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que está atualmente acontecendo no mundo, né? Alguém sabe o que está acontecendo no mundo atualmente? Bem, o que nós estamos assistindo no mundo, né, atualmente, nós vemos guerras, né? Guerras no Médio Oriente, nós vemos guerra na Europa, né? Especificamente na Ucrânia, nós vemos imigração desenfreada na Europa, nós assistimos né, muitas medidas a serem tomadas por governos, né, ao redor do mundo para mitigar a imigração, e parece que nós estamos a viver uma guerra, né, mas não é propriamente uma guerra armada, né, embora essa guerra que está gerando conflitos armados. Essa guerra se chama guerra ideológica. O mundo está em guerra ideológica. Por que o mundo está em guerra ideológica? Nós estamos a assistir, né, aquilo que nós podemos chamar de choque das civilizações. E é necessário nós tomarmos, né, começarmos já a tomar precaução, né, porque isso não vai parar, né, até que Jesus volte. E é que há forças no mundo espiritual, né, combatendo entre si. E basicamente essas forças elas usam os seres humanos, né? E essa ideologia, essa guerra ideológica, ela está baseada em quê? Ela está baseada, né, é uma guerra entre o bem também e o mal. Agora, o bem, ele se apresenta de tem múltiplas facetas. E o mal também tem múltiplas facetas, não é? E, de qualquer forma, tanto o bem como o mal, ele, de alguma maneira, tem, tem uma base, né? Tem um princípio. E ele pode ser achado em vários sistemas sociais, seja culturais, seja religião, seja entre muitas outras coisas, né? Tanto o bem como o mal se acha, né? São duas faces de moeda, né? Onde está, de um lado está o bem, do outro lado está o mal. Então, e aonde especificamente vai se achar uma e outra coisa como é que eu posso dizer? Vai depender de em que o homem baseia sua crença ou sua convicção. Bem, agora vamos ver especificamente como é que isso está acontecendo, né, na prática. Bem, vamos tomar por exemplo, os europeus. Os europeus dizem assim: olha, aqui na Europa nós temos whisky, nós temos vodka, nós temos os melhores vinhos do mundo, nós somos o Ocidente, nós somos a civilização mais evoluída, né, que se acha atualmente no mundo. Nós somos modernos, nós temos o euro, mas nós não temos Deus, né? Nós tínhamos Deus, mas descobrimos que evoluímos tanto que estamos realmente numa posição que Deus não faz sentido, né? E se calhar ele não existe. Esta é a situação atual dos europeus. Então eles vivem, né? Querem ter férias, querem garantir, né, bens para os seus filhos, eles querem ter as melhores casas, querem comprar, né, os melhores carros, né, eles estão no consumismo e puseram Deus de lado. Então, o outro pessoal do outro lado do mundo, mais especificamente do Médio Oriente, também tem a sua realidade, né, tem a sua ideologia. Qual é a ideologia deles? Olha, a nossa ideologia é o Deus que nós cremos.
Mas só que nós também estamos com choque ideológico, por quê? Porque alguns dos nossos irmãos são fundamentalistas e eles começaram a arrebentar com as nossas mesquitas, começaram, de alguma maneira, a atacar os seus vizinhos com ira, também reviraram e pronto, eles estão a fazer isso em nome do nosso Deus, mas contudo, eles estão de alguma maneira a exagerar. Então, nós não queremos ficar num ambiente de hostilidade, então nós vamos abandonar nosso país, vamos abandonar nossa cultura e vamos lá ter com os nossos amigos europeus. E quando o pessoal do Médio Oriente deixa o Médio Oriente por causa dos seus irmãos fundamentalistas, eles chegam lá e eles dizem: olha, europeus, nós somos coitados, nós estávamos ali na nossa terra e de repente os nossos irmãos começaram a se fazer explodir nas nossas mesquitas, começaram a arranjar inimigos nas circunvizinhanças, então não querendo nós viver em paz, crendo em nosso Deus, então viemos aqui, queremos que vocês tenham compaixão de nós, que somos coitados, e abram as vossas fronteiras para mim. E então, os europeus que não entendem nada, né, e não sabem de nada, estão como que, como Alice no País das Maravilhas, onde tem, contos e milagres, por assim dizer, da fantasia, e que abandonaram Deus, olham para eles e dizem: oh, pobre coitados, vamos realmente dar uma nacionalidade para eles, vamos dar uma casa para eles, vamos dar um emprego para eles e vamos dar a eles as mesmas condições que os nossos cidadãos, vamos dar os mesmos direitos que os nossos cidadãos. Ora, os europeus, eles não sabem que se eles forem a esses países, o qual esses imigrantes vêm, eles nunca vão ter os mesmos direitos que esses cidadãos têm nas terras deles. E que, por sua vez, nunca vai, como que eu posso dizer? Eles nunca vão aceitar de bom grado que os europeus vivam na terra deles sem obedecer à lei deles e sem servir ao Deus deles. A questão, pronto, entra em choque por quê? Porque depois que esses cidadãos estão no solo europeu e conseguem cidadania, conseguem uma casa, conseguem um trabalho, conseguem, entre outras coisas, eles não abandonam a sua cultura, nem tampouco a sua religião. E onde é que o choque começa especificamente? O choque começa quando os europeus querem ainda beber whisky e vodka e passar fim de semana nos hotéis, ter as melhores casas, ter os melhores carros, dar as melhores condições aos seus filhos. Os europeus ainda estão nisso. Mas só que esses indivíduos aprenderam que ou os seus vizinhos aceitam a lei deles e o Deus deles de forma pacífica, ou terão que aceitar de forma violenta, Então, depois deles criarem todas essas condições, depois dos europeus criarem todas essas condições, agora vem, eles estão confortáveis, fortalecidos e dizem: olha, europeus, é assim, nós estamos na vossa terra, mas é assim, vocês têm que obedecer às nossas leis, vocês têm que obedecer às nossas culturas, vocês têm que obedecer à nossa religião. E começa o choque da civilização. E tudo que está acontecendo na Europa e no mundo hoje é o choque da civilização. Por quê? Porque são ideologias que estão em guerra, não são pessoas, ou melhor, não são apenas pessoas que estão em conflito. E não são nações apenas que estão em conflito. Essas nações estão em conflito por alguma razão. E esta razão é a ideologia que cada um carrega. Os americanos invadiram o Afeganistão. Por quê? Em 2000, depois do 11 de setembro, eles invadiram o Afeganistão por causa de ideologia. Porque a ideologia dos americanos é a ideologia
do Ocidente, né, do secularismo, né, do consumismo e pronto, né, e da modernização. Embora a América seja um país, né, oficialmente cristão, né? Então, também tem essas questões. Então, o pessoal lá do Médio Oriente diz, não, olha, vocês estão a apoiar nossos inimigos, vocês não creem no nosso Deus, nem seguem nossas leis, então nós vamos te atacar. Então, e eles atacam. Os americanos, com o poder que têm, não ficam, né, de alguma maneira, de braços cruzados. Né? Os americanos também revidam. Agora, esse conflito que é gerado partiu de quê? Não partiu porque, olha, vamos lá e jogar uma bomba no teu prédio. Não é isso. Partiu de ideologia. Partiu da ideologia. Então, o conflito que está atualmente no mundo é essencialmente ideológico. É a ideologia que está causando a guerra. O Putin invadiu a Ucrânia por causa da ideologia. O Putin é anti-Ocidente, é anti-Europa, é anti os pensamentos dos europeus. O Putin tem a sua... pronto, ele tem seus próprios princípios, ele tem seus próprios planos para a Rússia. E ele não quer que nada que anteriormente fez parte da anterior União Soviética, nenhum país que anteriormente fez parte da União Soviética tenha, de alguma maneira, relação com o Ocidente, ou venha ter relação com o Ocidente de maneira a conseguir supremacia, de forma a fazer frente à Rússia. Ele não quer isso. Então, são ideologias. Então, quando a Ucrânia tenta se associar à Europa e um Putin que não quer isso, ele invade a Ucrânia. Não é? Então, todas as guerras que atualmente estão acontecendo no mundo é devido à ideologia. Não é devido, seja lá que razão, né, motivação os homens possam ter para fazer guerra uns contra os outros. Né? A razão fundamental é a ideologia. Então, essa ideologia sugere o quê? Sugere que os homens, eles escolham lados. Escolham onde é que eles querem se posicionar. Né? É porque isso se trata de uma guerra do bem contra o mal. Então, por que há muitas ideologias e por que grande parte delas leva ao conflito? Porque a humanidade abandonou o verdadeiro Deus e a verdadeira religião e, pronto, né, os verdadeiros princípios que regem a fé ou o verdadeiro caminho que leva um homem a Deus. Né? Jesus, quando veio, né, aqui na Terra, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Cristo diz isso, né, ele está se apresentando como o caminho. Por isso é que cristianismo não é apenas uma religião. Né? É um princípio, é um caminho o qual Cristo mostrou à humanidade que faz com que os homens, ao entrarem por esse caminho ou a seguirem este caminho, eles se reconciliam com Deus. Né? Então, isso quer dizer que se toda a humanidade decidisse seguir o caminho que Cristo apresentou, que na verdade é Ele próprio, né? Certamente não haveria conflito ideológico. Porque os homens iriam conhecer a verdade, iriam saber, né, o que é a vida, por isso iriam preservá-la, não iriam se matar, né, ou jogar bomba uns contra os outros, né, e também iriam de alguma maneira, se reconciliar com o Criador. Eu acredito que este conflito ideológico que nós estamos assistindo na humanidade, ele vai persistir, perdurar até a vinda de Cristo. E vai chegar uma altura em que as forças principais de ideologia, elas vão guerrear entre si. E a que vai prevalecer é a que tiver mais, como que eu posso dizer? É a que tiver mais poder de influência.
Logo, o cristianismo não entrará neste conflito de ideologia, porque o cristianismo não é uma ideologia, nem tampouco é um princípio meramente humano. Né? O cristianismo de todas as religiões que há, o cristianismo é que se distingue pelo fato de que ela não quer a meta dos cristãos e do cristianismo não é predominar na terra, não é ter domínio sobre a terra, não é dominar sobre as nações, sobre os povos da terra. É por isso que o cristianismo nunca vai entrar na guerra das ideologias, né? No choque ideológico. Porque as ideologias elas vão lutar porque as ideologias visam domínio sobre a terra, domínio sobre a ordem mundial, né? Quem é que vai exercer a ordem mundial? Quem é que vai mandar no mundo? É isso que a ideologia ela busca. A ideologia busca. Todos os países, nações que estão agora em conflito ideológico, eles estão de alguma maneira querer assegurar a ordem mundial, assegurar o domínio sobre os povos ou sobre o destino do mundo. Então, por isso é que essa ideologia... Agora, o cristianismo não entra nesta guerra. Por quê? Porque o cristianismo não quer exercer domínio sobre a terra. Isso aqui é um mistério tremendo, né? Que faz o cristianismo se distinguir de todas as religiões que há no mundo, porque a meta dos cristãos e do cristianismo não é a terra, mas sim o céu. Então, esse conflito ideológico, né, que hoje nós assistimos, ele vai precipitar toda a humanidade em conflito. Vai nos precipitar em conflito. E depois também, muitos países que neste momento não se veem, quer dizer, estão alheios, né, a tudo isso que está acontecendo, essas mesmas ideologias eles terão que no futuro decidir qual delas vão aceitar. Caso não aceitem, claro, né, caso esses países não sejam cristãos, por assim dizer, né? Porque quanto aos cristãos não terão que entrar nesta guerra ideológica, porque não é do nosso interesse, né? Porque nós não estamos a buscar um reino que é terreno, né? Nós estamos a buscar um reino que é eterno e celestial. Contudo, né, este conflito ideológico nos afeta. Então nós temos que saber como nos posicionar, né? Não tomando partido à toa, né? Nós não vamos tomar partido por ninguém e também não vamos estar aqui a ser juízes de ninguém. Nos convém temer a Deus, pregar o Evangelho e realmente permanecermos fiéis a Ele e até que Jesus venha. Então, este vídeo é mais para fazer esta reflexão, né, sobre o conflito ideológico que está causando, né, muita instabilidade no mundo. Então, há mais coisas, né, que eu poderia aqui ressaltar, como essa questão da, né, a questão humanitária, né, a questão de imigração. Muitos países estão a fechar fronteiras, outros estão a impedir que as pessoas adquirem nacionalidade, outros estão de alguma maneira a criar leis rigorosas para impedir os imigrantes de entrar. Eu digo que nada disso vai funcionar. Nada disso vai funcionar. Mesmo que os países endureçam as leis, mesmo que eles criam sistemas rigorosos para filtrar quem entra e quem não entra, isso não vai impedir conflito ideológico, porque esse pessoal que já entrou na Europa e muitos outros países, né, muitos deles já têm já suas ideologias e suas crenças, suas culturas. Os que estão lá já são suficientes nessa altura para tentar impor na Europa aquilo que são as suas próprias ideologias. Então, nós vamos assistir num futuro distante ainda, mas o que vai acontecer é o seguinte, é que o europeu,
a Europa ela deixará de ser esta Europa que nós hoje conhecemos, né? Que se orgulha tanto de ser, né, a mais elevada, né, elite da civilização mundial, né? E ela vai ser comum como todas as outras, porque ela vai ser uma mistura de povos. Na verdade, eu acredito que ela poderá ser até mesmo, poderá predominar, né, de alguma maneira, poderá ter muita influência mesmo externa, culturalmente falando, do que propriamente a sua própria cultura, né? A cultura europeia, ela vai até certo período, ela vai enfraquecer e os imigrantes vão colocar a sua, vai se misturar, né? Vai se fazer uma mistura e os europeus já não serão esses europeus, como é que posso dizer, serão europeus misturados, por assim dizer. Então eles terão um pouco de cultura de cada país, de cada imigrante de cada país que está entrando na Europa, né? Então não há como fechar fronteiras, turismo sempre vai existir, né? Os imigrantes que lá estão quererão sempre chamar seus parentes, né? Pronto, haverá sempre guerras e não sei o quê, e vai haver sempre o êxodo, né? As pessoas vão fugir de locais onde têm guerras para locais que não têm guerra, né? Europa só tem guerra na Ucrânia, né? O resto é essa potência, né? Que todo mundo quer lá, né? Quer ir lá experimentar alguma coisa. Então a Europa será sempre o porto de partida de todo migrante. Então, mesmo que fechem as leis, não tem como fechar a porta à imigração. Então, isso é uma questão que é da vontade de Deus que assim suceda, até a vinda de Cristo. Então, não tem como aqui alguém dizer que é impossível, né, fazer com que os imigrantes, ou melhor, que é possível de alguma maneira fazer com que os migrantes eles parem de entrar na Europa, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles vão continuar a entrar em massa, mesmo que endureçam as leis, mesmo que expulsem alguns de lá, mesmo que derrubem casas de alguns, mesmo que façam, eles vão entrar na Europa, vão entrar em outras partes do mundo. Por quê? Porque o mundo se tornou uma aldeia global. A globalização trouxe avião, trouxe barco, trouxe submarinos, trouxe internet. Então, se a gente quer acabar com a imigração, temos que acabar com tudo isso, né? Então, isso é impossível, né? Ninguém, né? Tem até a questão dos hotéis, né? Unidades hoteleiras que sempre recebem imigrantes, turistas, entre outras coisas. Então, se nós queremos parar com a imigração, então teríamos que acabar com hotéis, né? Teríamos que acabar com todas essas infraestruturas que deram apoio à imigração a nível global, né? Então, é insensatez dos líderes europeus e ocidentais, principalmente dessas grandes potências, de tentar fechar a fronteira aos imigrantes. Isso não faz sentido nenhum. A única coisa que os países têm que se preparar é, né, proteger a sua, como eu posso dizer, na verdade é ter uma definição bem clara da sua crença, em quem acredita, né? Em que lado está, né? Em que lado está? O lado do bem ou o lado do mal? Por quê? Porque tudo isso aqui vai levar o homem a escolher o lado, né? O lado bem e o lado mal, né? Quem escolher o lado errado vai acabar na história como alguém que escolheu o lado errado, né? E o lado certo das ideologias não é a que aparenta ser muitas das vezes a mais aparentemente, né, a mais atrativa, por assim dizer.
né? Nós temos os europeus com essa questão da ideologia de gênero, né? Homossexualismo, né? E eles inventam leis para proteger os homossexuais, porque eles têm direito, não sei o quê. Tudo isso parece bonito, é uma boa, quer dizer, ideologicamente é bonito ir para o parlamento, aprovar lei para proteger minorias, como eles chamam, né? Eles chamam os gays de minoria, chamam as lésbicas, né? De minoria, e vão aprovar leis lá no parlamento para aprovar casamento entre mulheres e mulheres, e homens e homens. Eles fazem tudo isso e ideologicamente, quem não tem entendimento, quem não tem discernimento ou conhecimento da verdade, vão dizer que essa ideologia ela é o lado bom da história, né? É a coisa boa, né? De se aprovar. Mas não é uma coisa boa. É por isso que os europeus sucumbirão diante de muitos outros imigrantes que vão levar sua ideologia, sua cultura e sua religião. Eles vão cair diante desses indivíduos. Por quê? Esses indivíduos, eles conhecem a verdade em partes e impõem isso, né? E os europeus terão que ou aceitar ou realmente vai ter que haver uma guerra física, né? Que na verdade é também ideológica, né? Então, essa é a reflexão que eu queria fazer e partilhar. Eu espero que isso abra a visão, né, de vocês para que saibam realmente o que está acontecendo no mundo. Isto não vai parar e isto é a razão pela qual nós vamos todos, né, a Terra toda e a humanidade toda vai entrar em conflito. É a ideologia, né, o que as pessoas acreditam. Então, basicamente é isso.